A história da China é rica e complexa, remontando a milhares de anos de uma civilização que influenciou de forma decisiva a cultura, a política e a economia da Ásia Oriental. Este texto explorará o desenvolvimento histórico da China, da sua era antiga até a atualidade, destacando eventos e transformações significativas que moldaram o país ao longo dos séculos. Na China antiga, a civilização começou a se desenvolver ao longo do Rio Amarelo por volta de 1500 a.C. durante a dinastia Shang. Esta fase é caracterizada pelo surgimento de uma sociedade agrária com habilidades notáveis em metalurgia, escrita e rituais religiosos complexos. As descobertas arqueológicas do período revelam uma sociedade estratificada e tecnologicamente avançada. Com o fim da dinastia Shang, a dinastia Zhou ascendeu ao poder em 1046 a.C. Esta dinastia introduziu o conceito de mandato do céu, que legitimava o governo como ordenado pelos deuses, uma ideia que persistiu nas dinastias subsequentes. Durante este período, a filosofia chinesa floresceu, dando origem a escolas de pensamento fundamentais como o confucionismo, o taoísmo e o legalismo, cada uma influenciando profundamente a cultura e a governança da China. O período dos reinos combatentes, 475-221 a.C., foi uma época de caos e guerra entre estados rivais até que a dinastia Qin unificou a China em 221 a.C. sob o comando de Qin Shi Huang, o primeiro imperador. A dinastia Qin é notável por sua centralização administrativa, a construção da muralha da China e a padronização da escrita, pesos e medidas. No entanto, o governo rigoroso e autoritário levou a levantes populares, resultando no rápido colapso da dinastia. A dinastia Han, 206 a.C., 220 d.C., sucedeu a Qin, estabelecendo um dos períodos mais prósperos e duradouros da China. Durante a dinastia Han, houve avanços significativos em tecnologia, comércio, cultura e expansão territorial. A Rota da Seda foi estabelecida nesta época, conectando a China ao Ocidente e promovendo trocas culturais e econômicas significativas. Com o colapso da dinastia Han, a China entrou em um período de desunião conhecido como os Três Reinos, 220-280 d.C., seguido por uma série de dinastias e invasões estrangeiras. A reunificação parcial aconteceu sob a dinastia Sui, 581-618 d.C., e a plena estabilização com a dinastia Tang, 618-907 d.C., que é considerada uma era dourada da cultura chinesa devido aos seus avanços em literatura, artes, religião e outros campos. Mais adiante, a dinastia Song deu continuidade à inovação tecnológica e comercial, apesar das ameaças nas fronteiras norte. No entanto, foi a ascensão da dinastia Mongol Yuan, de 1271 a 1368 d.C., que trouxe uma nova ordem, integrando a China de maneira mais ampla dentro do Império Mongol extenso, mas também enfrentando resistências locais significativas. A dinastia Ming, de 1368 a 1644 d.C., recuperou o controle sobre a China após a queda dos Yuan, reconstruindo a Grande Muralha e promovendo grandes expedições marítimas sob o comando do almirante Zheng He. Finalmente, a última dinastia imperial da China, os Qing, de 1644 a 1912 d.C., estabilizou o controle do território por quase 3 séculos, embora sofresse com pressões externas e internas que culminaram na queda da dinastia em 1912 e o estabelecimento da República da China. A transição para a China moderna começou no século XX, marcada por conflitos internos e influências estrangeiras, incluindo guerra civil e ocupação japonesa. Em 1949, após a vitória do Partido Comunista Chinês sobre os nacionalistas, foi proclamada a República Popular da China sob a liderança de Mao Zedong. O governo comunista implementou profundas reformas sociais e econômicas, algumas das quais resultaram em grandes mudanças e desafios, como o Grande Salto para Frente e a Revolução Cultural, trazendo avanços e também catástrofes econômicas e humanas. Após a morte de Mao em 1976, a China iniciou um processo de reforma e abertura sob Deng Xiaoping, o que resultou em rápidas transformações econômicas e aumento da influência global que continua até hoje. Atualmente, a China é uma potência global com um papel crucial na economia, política e questões ambientais globais. A sua história milenar continua a influenciar a cultura e a identidade chinesa moderna, criando uma nação diversificada que equilibra sua herança tradicional.
A complexa trajetória da China, das antigas dinastias até a economia de mercado socialista, ilustra um percurso notável de resiliência e adaptação, elementos que continuam a dirigir o futuro desta grande nação.